Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. Vamos falar sobre um tema fundamental para a compreensão de textos e desenvolvimento das habilidades de leitura, que são quais? A estratégia e justamente os procedimentos que ajudam a interpretar e construir o sentido das mensagens que consumimos todos os dias. Vamos abordar a relação verbal com outras semioses, como os gestos, imagens e sons, e como esses recursos podem facilitar a compreensão. Além disso, vamos falar sobre curadoria da informação e como diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Então, vamos aprender? Quando lemos, usamos diferentes estratégias para entender e interpretar o que está sendo transmitido. Vamos falar sobre algumas das principais. Leitura superficial. Primeira leitura, onde apenas temos uma visão geral do conteúdo. Leitura atenta é quando nos concentramos nos detalhes e tentamos compreender melhor o significado das palavras e frases. Leitura crítica. Aqui vamos além da compreensão literal. Analisamos o que o autor quer comunicar, identificamos ideias principais e discutimos implicações do texto. Leitura reflexiva. Nesse caso, refletimos sobre o conteúdo, pensando em como ele se aplica ao nosso contexto, relacionando-o com outras leituras e experiências pessoais. Essas estratégias ajudam a garantir que a leitura não seja apenas uma passagem de palavras, mas sim uma construção de sentido. Agora vamos falar da relação do verbal com outras semioses. Vocês lembram o que são semioses? São todos os sistemas de signos que usamos para comunicar algo, seja palavras, imagens, sons, gestos, cores e por aí vai. Tudo isso se mistura para criar algum significado. No caso da leitura, não estamos apenas decodificando as palavras, mas também interpretando as imagens, os gráficos, os vídeos e até mesmo o tom de voz na conversa. Por exemplo, ao ler uma reportagem, o uso de uma foto impactante, um gráfico explicativo ou até mesmo o tom de uma legenda são semioses, que junto com o texto verbal ajudam a formar um entendimento mais completo do assunto. Isso é essencial quando lidamos com textos multimodais, ou seja, textos que incluem diferentes tipos de signos, além das palavras escritas. Para facilitar a compreensão, podemos contar com alguns procedimentos e gêneros que ajudam a organizar e sintetizar as informações dos textos. Um exemplo disso são os resumos, que condensam as ideias principais e eliminam detalhes desnecessários, permitindo uma leitura mais ágil e uma melhor retenção da informação. Com certeza vocês usam o resumo nas aulas, hein? Outro procedimento importante são as anotações, que eu espero que vocês estejam fazendo das aulas que estão acompanhando aqui, hein? As anotações é onde você, meu estudante, ou também o leitor de algum outro texto pode fazer o quê? Sublinhar ou escrever observações no próprio texto. Esse processo de interação com o texto facilita a fixação do conteúdo e torna mais significativo. Além disso, podemos contar com gêneros textuais como mapas mentais, que ajudam a organizar visualmente as ideias e as relações entre elas. Esse tipo de apoio é muito útil em textos mais complexos. Vivemos em um mundo digital saturado de informações. É preciso saber como fazer a curadoria de conteúdo de forma eficiente. Você lembra o que é curadoria? Já ouviu essa palavra em algum lugar? Vamos lá! Curadoria da informação é um processo de
selecionar, organizar e apresentar informações importantes e confiáveis, filtrando o que é útil do que não é. Ao ler, é fundamental saber escolher fontes confiáveis e analisar a veracidade, ou seja, se aquela informação está realmente certa. Cuidado com a fake news quando a gente está mexendo na internet, hein? Quando nós vemos se aquela informação é realmente verídica, é um procedimento muito importante. Isso vai nos auxiliar, especialmente em saber a importância daquela informação naquele período de tempo e também saber se a informação está correta ou não, se vai realmente informar ou desinformar, hein? Então, sempre que você estiver lendo algo, pergunte-se: essa fonte é confiável? O que mais essa fonte está oferecendo além desse texto? Existe outra perspectiva sobre o mesmo tema? Essas perguntas são fundamentais para a curadoria da informação. Por fim, uma das habilidades mais importantes ao ler é diferenciar as partes principais e secundárias, como já vimos anteriormente em outras aulas, hein? Mas o que isso significa? Significa identificar as ideias centrais das secundárias de um texto. As ideias principais são aquelas que sustentam o propósito do texto, enquanto as secundárias são aquelas que complementam ou detalham o que foi dito. Para identificar essas partes, você pode usar algumas estratégias, como observe o título e o subtítulo, que frequentemente destacam as partes principais. Preste atenção nas palavras-chave ou frases repetidas. Ao ler, faça pausas para refletir. Qual a mensagem mais importante deste parágrafo? Isso vai ajudar a ter uma leitura mais eficiente, além de absorver melhor a informação. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... Informações em textos! Vamos falar de informações em textos. Quem tá animado aí? Você, com certeza, já leu algum texto que gostou muito dele ou assistiu a um filme super curioso, um filme que te motivou. E aí, esse texto foi tão bom, esse filme foi tão bom, que você quis compartilhar com algum amigo seu. Agora pensa aí dessa história. Para o seu amigo ficar curioso e também ler essa história, assistir a esse filme, você não vai contar tudo. Você conta algumas partes principais, igualzinho um trailer de filme. Por quê? Porque o nosso leitor ou o nosso espectador, ele tem que ficar curioso sobre a história, sobre o texto, que são as partes secundárias. Valeu? Pegou a dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Para não ter ciúme, vim aqui ao 9º ano A da mesma escola. Todo mundo compreendeu a dica. Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Rapaz, já passamos por muita coisa, vimos muita coisa hoje, não foi? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Qual das alternativas abaixo representa uma estratégia eficaz para compreender um texto técnico de maneira mais eficiente? Letra A. Ler o texto rapidamente sem se preocupar com os detalhes. Letra B. Fazer uma leitura cuidadosa e detalhada, anotando palavras ou frases-chave. Letra C. Ler apenas a introdução e conclusão, ignorando o corpo do texto. Letra D. Ler apenas as palavras mais difíceis do texto para aprender um vocabulário novo. Vou dar um tempinho para vocês responderem.
confirmar o nosso gabarito? Letra B, fazer uma leitura cuidadosa e detalhada, anotando palavras ou frases-chave. A leitura detalhada permite que o leitor compreenda um texto de forma mais profunda. Anotar palavras ou frases-chave ajuda a fixar o conteúdo e facilita a revisão posterior. Uma leitura rápida pode ser útil para ter uma visão geral, mas não é o suficiente para compreender o texto no todo, ter uma compreensão completa, especialmente em textos técnicos. Questão 2. Qual dos seguintes gêneros textuais pode ser mais útil para ajudar na compreensão de um artigo científico complexo? Vamos ver. Letra A. Resumo, pois ele sintetiza as ideias principais do artigo. Letra B. Poema, pois pode tornar o conteúdo mais interessante e criativo. Letra C. Carta de opinião, porque apresenta uma perspectiva pessoal sobre o tema. Letra D. Receita de cozinha, que não tem relação com o conteúdo científico, mas pode distrair o leitor. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar nosso gabarito? Letra A. Resumo, pois ele sintetiza as ideias principais do artigo. Lembra? O resumo ajuda a identificar rapidamente as ideias centrais do artigo científico, proporcionando uma visão geral do conteúdo sem a necessidade de ler o texto por completo. Isso é particularmente útil quando o objetivo é o quê? Entender os pontos mais importantes de maneira rápida. Questão 3. Quando falamos de curadoria da informação, qual das seguintes ações é mais indicada? Letra A. Selecionar e organizar informações confiáveis sobre um tema específico. Letra B. Coletar o maior número possível de fontes, independentemente da sua qualidade. Letra C. Ignorar fontes de dados relevantes que não se alinham com a sua opinião pessoal. Letra D. Compartilhar qualquer informação sem verificar a veracidade ou relevância. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra A. Selecionar e organizar informações confiáveis sobre um tema específico. Lembra que a curadoria da informação envolve a seleção cuidadosa de fontes confiáveis e relevantes para fornecer um conteúdo de qualidade sobre o tema. Isso ajuda a evitar a sobrecarga de informações irrelevantes, que garante que o público receba o que há de melhor sobre o assunto. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Espero que você tenha aprendido algo novo sobre as estratégias de leitura e como elas se conectam com outros tipos de semiose. Agora, não se esqueça de colocar essas dicas em prática para melhorar a sua compreensão de textos e curadoria da informação. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!